Então, a gente vai tratar hoje de uroginecologia, tá? Eu sou a professora Mara Ribeiro e a gente vai começar falando de anatomia, tá? Anatomia pélvica, anatomia do sistema urinário como um todo, bem a parte inicial da matéria, beleza? E aí, pessoal, a anatomia pélvica, ela vai se dividir em algumas regiões que é interessante da gente já começar a descrever. A gente vai ter a chamada pelve óssea, tá? Que vai ser formada realmente pelo aparelho ósseo, né? Pelos ossos que estão ali na região. A pelve parietal, que vai ser já formada pelos órgãos que estão, né? Pelos tecidos mais internos, que são bem os tecidos de sustentação, os órgãos genitais externos e os órgãos genitais internos. Então, aqui ao longo da aula a gente vai discorrer, vai falar um pouco sobre esses assuntos, com enfoque naquilo que mais aparece então na prova de concurso e que a gente tem que dar mais atenção, tá? E aí a gente vai começar então, ó, tratando dessa região da pelve óssea, como é formada essa região de estrutura óssea. Então, ela é formada basicamente por 4 ossos, tá? Os 2 ossos do quadril, ou os 2 ossos da pelve realmente, essa nomenclatura aparece na literatura pra gente, e esses ossos aqui também, gente, no seu conjunto, eles podem ser conhecidos como ossos inonimados, tá? O conjunto. Mas quando a gente pega e analisa um por um, a gente vai ter o ilho, o isquio e o pubis, que são esses ossos, então, do quadril, os ossos da pelve ou os ossos inonimados. A gente vai ter também, compondo a pelve, essa estrutura que faz parte da coluna vertebral, que é o sacro, e também o cóccix, que também é uma estrutura que a gente estuda lá na anatomia como parte da coluna vertebral e também, né, formando essa região da pelve, da bacia, né, que antigamente a gente falava. Aqui nessa imagem a gente consegue ver então esses ossos que a gente acabou de citar, que são os ossos, né, ossos inonimados, ou o conjunto de 3 ossos que compõem essa estrutura da pelve, tá? E aqui a gente tem, pessoal, o ilíaco ou ilho, a gente tem o isquio e a gente tem o pubis, tá? Lá na cinesiologia e biomecânica, a gente até estudou essa parte também, fazendo a relação, né, com o acetábulo aqui, ó, formado por esses ossos, tá? Nessa outra imagem a gente vê aqui também, mas aqui a gente vai dar ênfase realmente à questão da organização da pelve óssea, tudo bem? Então, gente, olha aqui um pouquinho, essa é uma forma inicial que a gente tem de acompanhando essas estruturas para a gente ir conhecendo a formação e depois a gente vai fazer uma relação mesmo da anatomia com casos clínicos, com situações clínicas, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Olha só, então essa anatomia é aplicada à pelve, como é que ela funciona? A pelve, então, ela vai ser formada por esse anel ósseo, que a gente vai chamar, que é composto pelos 2 ossos do quadril, ou da pelve, ou os ossos inonimados, que também está em conjunto com o sacro e com o cóccix, tá? Então, essa vai ser a formação básica que a gente vai ter dessa estrutura pélvica. Qual que vai ser, vamos dizer assim, a função? Basicamente, gente, aqui aplicada à uroginecologia, a gente vai estudar que essa região ela vai fazer a proteção dos órgãos que estão localizados na cavidade pélvica. Então, essa aqui vai ser a minha relação inicial dentro da uroginecologia. Além de fazer, então, essa proteção desses órgãos, também essa região óssea, ela vai servir como um ponto de fixação para os músculos do períneo,
para os músculos que compõem o assoalho pélvico. E também, como a gente já sabe, né, dada a parte de anatomia, de cinesiologia, também vai ser uma estrutura de fixação dos músculos de membro inferior, tá? E essa área, essa região, é uma região importante que a gente tem, que vai ter uma influência na transferência do peso corpóreo para os membros inferiores. Então, assim, como esse peso ele vai ser transmitido, como ele vai ser distribuído para os membros inferiores. É assim que a gente vai observar inicialmente, então, essa anatomia da pelve, tá? E aqui a gente tem, então, nessa imagem, bem essa relação dos ossos que a gente tem na pelve. Então, aqui em verdinho eu tenho o púbis, aqui embaixo o isquio e aqui em cima o ilho ou ilíaco, tá? E aí a região aqui, ó, mais sombreado do sacro e a região genital em si, tá? Que a gente pode observar, então, como esses órgãos eles vão se relacionar com a área genital, ok? Bem, falando um pouquinho mais especificamente de algumas regiões. O sacro, pessoal, o sacro é esse ossinho aqui que aparece, né, nessa imagem que vocês podem observar, tá aparecendo a vista anterior aqui, e o sacro, ele vai ser uma estrutura diferenciada da nossa coluna vertebral, né? Ele é formado, na verdade, ó, por 5 vértebras fundidas. As vértebras, elas estão aqui todas juntinhas umas às outras, tá? E ela, gente, ele tem essa forma assim, ó, triangular ou piramidal, mas ele é chamado, ele é dito como um triângulo invertido, né? Uma pirâmide invertida. Por quê? A base, que é a parte mais larga do cóccix, está em cima, enquanto o ápice, que é a parte mais estreita da pirâmide, está embaixo, tá? Por isso que a gente coloca aqui, ó, ele é de forma piramidal, invertido, com a base na região superior e o ápice no inferior. Trata-se da fusão de 5 vértebras que a gente tem, formando, então, essa estrutura compacta, esse osso compacto. E ele vai se articular, pessoal. Então, aqui em cima, ó, nessa região do promontório, ele se articula, né, superiormente com a 5ª vértebra lombar. Então, está diretamente relacionada, aqui em cima, à coluna lombar, tá? Inferiormente, aqui embaixo, ele se articula com o cóccix, tá? E lateralmente, então, nessas bordas laterais aqui que a gente tá vendo, que eu tô enfatizando aqui em vermelho, ele se articula com o ilho, tá? Até, né, formando aquela articulação bastante conhecida, que é a articulação sacro-ilíaca, tá bom? Então, essa é a estrutura que a gente tem do sacro e que a gente deve conhecer, então, na sua formação, tendo em vista que a gente está estudando a anatomia da pelve, tá? Depois, a gente tem também, compondo essa região, uma outra estrutura que é o cóccix. O cóccix também vai ser uma estrutura de fusão vertebral, então, como a gente está vendo aqui, ó, na vista anterior e na vista posterior. E essa fusão, pessoal, vai ter uma variação anatômica. Ela pode ser composta por 3 a 5 vértebras coccígeas, tá? Também tem essa forma de pirâmide invertida, e aí a gente já, né, descreveu que a base tá em cima e aqui embaixo, que seria o ápice da pirâmide, né, ele tá inferiormente, portanto a base é superior. E o cóccix dentro da uroginecologia é importante por quê? Porque ele vai sofrer um deslocamento no parto, durante o trabalho de parto, que a gente vai estudar melhor quando a gente tratar realmente da questão da gestação, tá? Da gestante, do parto.
Essa figura aqui, pessoal, também vem ilustrar para a gente uma relação que existe, né, entre o sacro e essa estrutura que está aqui na frente, que é o pubis. Então, o sacro, ele tem uma inclinação que vai, então, permitir essa formação desse ângulo que a gente está observando aqui com o pubis, certo? E aí, aqui, ó, na linha tracejada, apresenta como se dá o deslocamento do cóccix necessário para que haja, então, a fase de expulsão do parto vaginal ou do parto normal, tá bom? Então, aqui a gente consegue observar essa questão, essa relação que tem. Bem, a pelve, ela pode ser dividida também em algumas formações, tá? A gente tem uma pelve chamada de pelve maior ou pelve falsa, e a gente vai ter depois uma chamada pelve menor ou pelve verdadeira. Como que isso se dá? Então, vamos lá, tá? Essa região, gente, da pelve maior ou da pelve falsa, ela vai conter, então ela contém as vísceras abdominais, tá? Como, por exemplo, a região do colo sigmoide, ok? Ela vai fazer parte da cavidade abdominopélvica. Então, ela localiza-se acima, tá superior à abertura superior da pelve. Ela tá cranial a essa abertura. Ela vai ser limitada anteriormente pela parede abdominal e pela sínfise púbica, lateralmente pelas fossas ilíacas e posteriormente pelas vértebras L5 e S1. Então, essa região aqui, chamada de pelve maior ou pelve falsa, seria aquela abertura maior que a gente tem, tá? Das fossas ilíacas. Mas a gente vai ter também a chamada pelve menor ou pelve verdadeira, que aí também um outro sinônimo que a gente tem para ela é como pelve obstétrica, que vai estar localizada, então, abaixo do plano da pelve, do plano oblíquo da margem da pelve. Nessa cavidade vão se alojar órgãos do aparelho urogenital. Então, a gente não está falando mais de órgãos abdominais, a gente está falando de órgãos urogenitais, tá? E também a porção terminal do tubo digestórico. Sendo particularmente importante essa região para a ginecologia e para a obstetrícia, por conter, então, o canal de parto. Então, a pelve verdadeira é onde realmente a gente tem a formação do canal de parto, tá bom? Pessoal, então olha só, o que está acontecendo aqui? A gente está estudando nesse momento a formação anatômica da pelve para traçar as nossas relações importantes com possíveis disfunções ou com possíveis formas de trabalho, de atuação na fisioterapia ginecológica e obstétrica. A gente falou um pouco da parte óssea, então a gente tem essa formação e tem mais alguns detalhes aqui que são interessantes da gente acompanhar, que é importante a gente conhecer. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa telinha. A gente vai ter também, pessoal, diâmetros ósseos internos que são importantes de serem conhecidos, tá? Quem são esses diâmetros? Então, a gente tem assim, o número 1, que é o conjugado anatômico, o número 2, que é o diâmetro transverso, e o número 3, que é o diâmetro oblíquo, tá? E como que se dá essa formação desses diâmetros, então? A gente tem aqui, ó, o conjugado anatômico, que vai ser uma linha reta
que é traçada do promontório sacral. Promontório sacral é aquela região superior do sacro que se articula com a vértebra L5, tá? Então, vai ser traçada dessa região até a margem superior da sínfise púbica, que apresenta, em média, 11,5 centímetros, tá bom? Então, esse é o conjugado anatômico. Olha só, se a gente olhar aqui nesse desenho, eu vou ter, então, essa região que tá do promontório, deixa eu colocar a caneta aqui de outra cor, que vai estar do promontório até a sínfise púbica, tá? Então, essa medida aqui é o conjugado anatômico, tá? Essa primeira medida que a gente viu. A gente tem uma segunda medida, que vai ser, então, o diâmetro transverso da pelve. O diâmetro transverso é uma linha que vai ser traçada entre os ossos ilíacos na sua maior distância, no seu maior afastamento, e que vai ter, em média, aqui 13 centímetros. Então, vamos olhar aqui a imagem novamente. Se a gente pegar os ossos ilíacos no seu maior diâmetro, que a gente está colocando aqui, que é uma medida transversal, a gente tem o diâmetro transverso, ok? E depois, voltando aqui para o outro lado, a gente tem também um diâmetro oblíquo. O diâmetro oblíquo, ele já vai ser uma linha traçada entre a articulação sacroilíaca e a espinha isquiática contralateral. Então, vamos voltar para a figura para a gente conseguir visualizar isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, articulação sacroilíaca, acompanha aqui até a espinha isquiática do osso isquio contralateral, tá? Esse aqui, então, é o meu diâmetro oblíquo, ok? Ele, pessoal, tem em torno de 12,5 centímetros. E aqui a gente vai ter, ó, o conjugado de aproximadamente 11 centímetros e o transverso de aproximadamente 13 centímetros. Então, essas aqui vão ser medidas que a gente tem da pelve feminina, tá? Que a gente está tratando, então, de diâmetros ósseos internos, tá? Bem, a gente tratou, então, aqui de 3 que a gente tinha aqui na nossa figurinha, beleza? Entenderam onde é que tá? Dá para acompanhar no desenho, né? E aí, a gente continua aqui, ó. A gente vai ter também outros diâmetros para a gente medir, tá? E esses diâmetros, eles também vão estar ligados à pelve. Então, aqui, só para a gente fazer uma pequena correção, a gente vai colocar aqui o 4 e o 5, né? Que a professora não sabe contar, né, gente? Sabe dar aula, mas não sabe contar, né? Às vezes acontece isso. Aí, pessoal, aqui no 4 e 5, a gente vai ter, então, o diâmetro chamado de diâmetro antero-posterior, que vai ser uma linha traçada entre o ápice do cóccix, então a parte mais inferior do cóccix, né? Porque o ápice, na verdade, está embaixo, e a sínfise púbica. E vai ter uma medida média na pelve feminina entre 9,5 a 11,5, tá? Centímetros. Vamos olhar aqui? Então, ó, tá sendo medida aqui do ápice, que é a pontinha do sacro, numa vista inferior da pelve, né? Até a sínfise púbica. Esse aqui, então, é o meu diâmetro antero posterior, tá? Só para ficar maiorzinho aqui, porque tá escrito aqui do nosso ladinho, tá? E vai ter essa medida aqui, ó, entre 9,5 e 11,5 centímetros.
E a gente também vai ter um outro diâmetro transverso, esse aqui chamado de diâmetro transverso da saída pélvica, que vai ser traçada entre, né, uma linha traçada entre as tuberosidades isquiáticas, que tem em média 11 centímetros. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu pego a tuberosidade isquiática de um lado até o outro, e aqui a gente vai ter, então, o diâmetro, escrever para ficar maiorzinho, tá? Transverso da saída pélvica, ok? É isso aqui, mais ou menos 11. A gente teve um outro diâmetro transverso ali atrás, não teve? Esse outro diâmetro transverso que a gente viu ali atrás era o chamado diâmetro transverso da parte da espinha ilíaca, né, do ilíaco, e era superior. Esse aqui que a gente está vendo, então, ele é mais inferior, fica mais embaixo, é por isso que ele é o diâmetro de saída, tá? Então, a gente tem essas áreas para a gente relembrar, essas medidas para a gente conhecer. Isso pode ser cobrado em prova de concurso, gente? Pode. E isso aqui vai exigir da gente o quê? Que a gente pegue, então, vou voltar aqui só um pouquinho, tá? Que a gente pegue, então, esse slide aqui que eu tô mostrando agora, com as medidas, e este outro aqui, e a gente anote, a gente leia novamente, caso no seu concurso a gente consiga, né, apareça a parte de uroginecologia, tá? Então vai ser interessante da gente conhecer, tudo bem? Continuando, pessoal, então aqui a gente vai ter essa relação da pelve feminina e suas medidas, né, nesse plano sagital, nessa vista lateral que a gente está olhando aqui. A gente vai ter, então, na pelve, tá? Esse plano que está aqui como número 1, que é o plano de entrada, que eu vou falar assim, que é o plano superior que a gente tem, e a gente vai ter aqui embaixo o plano de saída, que vai ser o plano inferior que a gente tem. Esse plano de entrada, pessoal, ele vai ser dado, né, essa medida, por aquele diâmetro que a gente chama de diâmetro conjugado, vocês lembram? É aquele que vai, né, aqui ó, do promontório sacral até a sínfise púbica, e tá mostrando aí no número 1. E no plano de saída, a gente vai ter, então, essa medida número 2, que é dada pelo diâmetro antero-posterior, tá? E essa medida antero-posterior de 9,5 a 11,5 centímetros. Vai depender muito do que tá aparecendo aqui, ó, dessa linha tracejada, que é a questão da posição do sacro, tá? Que ele pode variar. E aí, gente, tendo essas medidas em mente, a gente tem alguns tipos de classificação para a pelve feminina. Então, a gente tem a pelve ginecoide, que ela é mais ovalada, maior. A gente tem a pelve androide, que é mais semelhante à pelve masculina. A gente tem a antropoide, que a gente vê, ó, que ela já diminui esse diâmetro lateral, mas aumenta nesse diâmetro antero-superior, vamos dizer assim. E a platipeloide, que vai ser, então, essa bem ovalada no sentido no sentido látero-lateral, tá? Então, aqui a gente vai ter essa classificação. Gente, essa pelve, ela apresenta movimento? Apresenta. Então, quais são os movimentos que a região pélvica apresenta? Como é que ele é classificado? A gente tem o movimento de anteroversão e de retroversão, tá? A anteroversão é quando a gente inclina essa parte superior aqui da pelve
para frente, e daí muitas vezes a barriga também, né, o abdômen vai para frente, e a retroversão é se a gente então tiver essa inclinação posterior, e a tendência é murchar o abdômen, tá? Na pelve a gente também tem inclinação lateral. A inclinação lateral é quando a gente sobe aqui, ó, a lateral da pelve, ou desce em relação, tá? E a gente também vai ter um outro movimento que vai ser importante, inclusive no parto, que a gente trata mais lá na aula de gestação, que é a nutação e a contranutação. Esses movimentos aqui já são movimentos que acontecem essencialmente no sacro, tá? Basicamente, gente, na nutação, então aqui, ó, nutação, só para eu poder exemplificar. Essa parte de cima do sacro é deslocado anteriormente, inferiormente, e o cóccix aqui embaixo, ó, ele é deslocado posteriormente. E na contranutação? Na contranutação, o contrário. Aí, a parte de cima do sacro vai vir para trás e a parte do ápice do cóccix vai vir para frente, tá? Esse movimento de nutação, ele ajuda a abrir a pelve, abrir o canal de parto na fase de expulsão do parto, então. Vai ser um movimento importante para ganhar o neném, para ter o parto natural. Tá bom? Então, olha só, pessoal, essa parte que a gente tratou aqui é a parte, então, relacionada à anatomia pélvica, a anatomia óssea da pelve. Então, a gente falou dos ossos, falou das estruturas que são importantes e das medidas que são importantes e que podem aparecer na prova de concurso, tá bom? E agora a gente vai dar a sequência, então, falando da pelve parietal, tá? E muita atenção aqui, pessoal, muita atenção. O que cai mesmo em concurso é justamente essa parte de pelve parietal, tudo bem? Então, vamos lá, vamos passar, vamos voltar aqui para tela. Então, a pelve parietal, gente, ela vai ser composta pelas estruturas que, assim, vamos dizer que são as estruturas de contenção, tá? São estruturas onde vão, né, nessa pelve, as vísceras pélvicas irão repousar, é onde elas vão se apoiar. Tá? Então, essa estrutura, ela vai ser formada por ossos, mas também por músculos, e daí eu vou colocar um asterisco já nessa formação muscular, que vai ser importante da gente conhecer, e também por ligamentos, tá? Os ligamentos também, os ligamentos pélvicos, eles vão ser bem importantes, tá? Essa pelve parietal, gente, vai limitar o conteúdo abdominal inferiormente, ou seja, não permite que o conteúdo abdominal se desloque para baixo. Mantém esse conteúdo, mantém as vísceras, né, pélvicas, abdominais no local. E até por conta disso, gente, o que acontece com essa região? Essa região, ela vai ser muito sobrecarregada, por exemplo, por aumento de peso corporal, que pode ser uma pessoa que realmente ganhou muito peso ou durante a gestação. E também, gente, ela vai sofrer mais, né? Para segurar esses órgãos quando a gente tiver esforços. Às vezes os esforços nem são tão grandes assim, mas essa região ela pode falhar nessa sustentação e aí depois a pessoa desenvolver um quadro de incontinência urinária, tá? Também essa região apoia a coluna vertebral,
tá bom? Então, se eu olhar aqui, ó, nessa figura, eu já começo a ver, então, a estrutura óssea, que a gente já tinha visto, mais a estrutura ligamentar, os ligamentos que estão juntando, que estão compondo todo esse segmento, tá bom? Então, olha só. O que acontece? A gente viu que a pelve ela é formada pelos 3 ossos, né? Que são os ossos inanimados, que vai ser o ilíaco, o isquio e o pubis. E é formada também pelo sacro e pelo cóccix, certo? E o que acontece, gente? Para manter esses ossos juntos, para manter esses ossos unidos, eu tenho que ter fita adesiva, né? Eu costumo brincar com os meus alunos assim. O que é a fita adesiva? A fita adesiva é aquela estrutura que vai juntar, então, esses ossos e que vai ajudar a manter esses ossos no local e que vai ajudar também, pessoal, a limitar movimentos, porque se ela tá ali, né, ajustando, ela limita alguns movimentos. Mas isso não é ruim, isso é bom para que não tenha excesso, tá bom? Agora, o excesso pode ocorrer caso a gente venha a ter algum tipo de lesão nessas estruturas ligamentares, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhado quem são esses ligamentos. Então, vamos lá, olha só. Ligamentos pélvicos. Então, são feixes, né, fortes, reforçados, de tecido conjuntivo fibroso, isso é todo ligamento é assim, denso, que garantem limitação de movimentos exagerados e indesejados durante os movimentos da pelve, ou seja, cuida para que eu tenha um movimento que seja um movimento, vou colocar assim, ó, adequado, tá? Da pelve. E aí a gente vai ter alguns ligamentos que são bem importantes. A gente vai nomear aqui e depois a gente vai mostrar eles lá na figura, tá, gente? Mas assim, anotem, tá? Anotem esse conjuntinho aqui. A gente tem o ligamento ilho-lombar, e aí eu acho bem interessante quando a gente estuda ligamento, né? E também outras questões anatômicas, a gente prestar atenção no nome, né, gente? Olha o nome do ligamento. O ligamento é ilho-lombar, né? Onde será que ele tá, né? Ele vai unir o ilho ou ilíaco à vértebra L5, a região lombar, tá? A gente vai ter o sacro tuberal e o sacro espinhal. Esses 2 ligamentos, tanto o sacro tuberal quanto o sacro espinhal, professor, isso aqui não está muito claro, né? Ele vai ligar, gente, o sacro ao isquio, então, ao tuber isquiático ou à espinha isquiática. Aqui a gente tem que saber um pouquinho mais da anatomia do isquio. E a gente tem os ligamentos sacroilíacos, que vão ter justamente relação com a articulação sacroilíaca e que vai fazer então a união de quem? Da região do sacro com a região do ilíaco, tá bom? E aqui a gente pode ver, ó, esses ligamentos, então, como eles se apresentam. A gente tem, só para trazer uma setinha de destaque, ok? O ligamento ilho-lombar, então, o ligamento ilho-lombar, que vai estar aqui, ó, do ilíaco até a região de L5, tá? A gente tem nessa visão aqui o ligamento sacroilíaco, tem o anterior, que tá nessa vista anterior, e se a gente virar atrás tem o posterior, tá, pessoal? Mas esse ligamento sacroilíaco que vai fazer o quê? Reforçar essa ligação, a articulação sacroilíaca. E a gente tem aqui embaixo, ó, ligando então a parte do sacro ao isquio, tá? O ligamento sacroespinhal, que tá ligando a essa região, e o ligamento sacrotuberal, que vai então ter essa relação aqui embaixo, tá? Nessa região, pessoal, só pra gente lembrar, forma-se então o forame isquiático maior, tá aqui.
E mais embaixo aqui, o forame isquiático menor, que vão ser estruturas, né? Forame vão ser lá aqueles buraquinhos, vamos dizer assim, por onde vai passar algumas estruturas importantes nossas da anatomia, beleza? Então, aqui a gente tem esse conjunto de ligamento. Só para a gente ter uma vista posterior, então, ó, a gente tem, de novo, o ilho lombar, o sacro ilíaco posterior. Lembra que eu falei que o sacro ilíaco a gente tem o anterior e o posterior, certo? E a gente tem o sacro espinhal e o sacro tuberal, que vão estar ligando, então, o sacro a essa região aqui do isquio, tá? Nessas regiões específicas que a gente falou. Bem, esses ligamentos todos, então, pessoal, eles fazem o quê? Eles fazem, vamos olhar aqui um pouquinho, eles fazem essa relação que a gente tem, então, desses ossos. Vai unir esses ossos, vai ajudar na estabilização desses ossos e também, como consequência, ajuda na estabilização dos movimentos. Não permite que movimentos excessivos ocorram, tá? Mas, em algumas situações da vida, a gente precisa de movimentos a mais, como, por exemplo, no parto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece, uma relação que a gente tem clínica desses ligamentos com a situação realmente do paciente, tá? Então, olha lá, a gente vai ter correlação clínica, tá? E aqui eu vou só mudar a corzinha da caneta. O que vai acontecer aqui, gente? Os ligamentos sacroiliacos e vértebro-pélvicos, né, que estão ligando o sacro ao isquio ou o sacro ao ilho, eles se afrouxam progressivamente durante a gravidez. E aí, gente, ele vai ter uma estrutura, né, uma consistência mais flexível no estágio final dessa gestação, tornando, então, os movimentos entre a pelve e a parte lombar da coluna vertebral mais livres. Ocorre, então, essa questão por ação de um hormônio chamado relaxina, que a gente vai tratar mais quando falar especificamente lá da gestação, mas que cabe a consideração aqui, tá? A sínfise púbica também relaxa. A sínfise púbica é onde a gente tem a união dos dois ossos púbicos, certo? E a distância entre os ossos púbis também, ó, a distância entre os ossos púbis aumenta consideravelmente. Para que tudo isso, gente? Para que a gente tenha, então, facilitada a passagem do feto durante o parto. Isso aqui vai ser muito importante para possibilitar o parto vaginal ou parto natural, tá? Então, essa flexibilidade, associada também com o desvio anterior do centro da gravidade, vão ser causas importantes da alteração da marcha na gestante. Quando a gente estudar lá a marcha da gestante, então a gente já sabe quais são os fatores que impactam nesse processo de alteração de marcha, que é aquela marcha, né, que parece um patinho, né, gente? Por conta, então, da flexibilidade e do desvio anterior do centro de gravidade, principalmente nos últimos estágios da gravidez. Mas, assim, isso possibilita que o parto seja facilitado e que ele ocorra realmente de uma maneira fisiológica, evitando, assim, maiores danos para a mãe, para a gestante e também para o bebê, que a gente sabe que, olhando aqui um pouquinho, a gente sabe que às vezes, quando tem uma desproporção entre o feto e a pelve, essa abertura, e insiste-se muito no parto natural, pode ocorrer lacerações, lesões na mulher e também pode acontecer casos de problemas com a criança que vai nascer. Por exemplo, a paralisia braquial obstétrica, que a gente trata lá na pediatria, mas que muitas vezes é uma consequência de um processo que não foi bem conduzido, tá? Por assim dizer.
E aí, pessoal, a gente entra aqui em mais alguns detalhes de anatomia. Vamos lá? Olha só, voltando. A gente vai ter, então, os órgãos genitais externos, que é a parte externa da vulva, que vai ter monte púbico, pequenos e grandes lábios, estrutura erétil do clitóris, glândulas vestibulares e limite interno, que é o ímen. A partir desse limite interno, então, a gente passa para os órgãos genitais internos propriamente ditos, que aí a gente tem vagina, útero, trompas, ovários, bexiga e ureter pélvico, a parte que está ligando a bexiga, então, à região de saída, tá? Aqui, quando a gente observa a imagem, a figura, então a gente consegue localizar essas regiões e essas relações, tá? Aqui dentro, começando, a gente tem o ovário que está aparecendo mais superiormente, ligado à tuba uterina e depois, então, que vai ter a sua relação com o útero, tá? Que vai estar ligado ali ao útero. No útero, a gente tem algumas regiões que a gente vai também considerar daqui a pouco. Uma delas é o colo uterino, que é a região realmente, vamos dizer assim, de entrada do útero. O órgão de copulação, que é a vagina, que está mais abaixo. Anterior ou à frente do útero tem a bexiga e posterior ou atrás dessa região do útero a gente tem a região de final do tubo intestinal, tá? A região já de ampola retal e de saída então da região de tubo, tá? Se a gente lembrar realmente de sistema reprodutor feminino, então essa relação aqui que eu vou ter, que é importante para eu conhecer, que é o ovário, a relação com as trompas e a relação com o útero propriamente dito, tá? E a gente vai ter aqui embaixo a vagina. O útero, ele vai ter as suas regiões importantes, né? Então, tem a musculatura que forma essa parede aqui, nessas paredes do útero, e vai ter também a região que vai estar ligado ao favorecimento do desenvolvimento do bebê, que é o endométrio, tá? Mas são estruturas que a gente tem que lembrar. Aqui a gente, então, tem bem a questão anatômica do útero, que vai ser o fundo, o corpo e a região de cérvix, a região final, a região de colo uterino. E mostrando qual que vai ser, então, esse diâmetro, esses diâmetros esperados para uma situação fisiológica, para uma situação normal. E o que vai acontecer? Muitas vezes, gente, já fazendo uma relação com o processo próprio do envelhecimento ou até da falência, diminuição de um hormônio chamado estrogênio, toda essa estrutura ela entra em colapso. É por isso que na menopausa, muitas vezes, a mulher ela passa por fenômenos que vão afetar muito mais essa região, tá? Aqui, para a gente lembrar, então, o útero é formado pelo colo, pelo istmo e pelo corpo. A trompa, pessoal, ela tem as suas posições também, intersticial, istmica, ampolar, infibular e as fímbrias propriamente ditas, que é aquele bracinho, né? Aquela parte maleável que geralmente capta, então, o óvulo aqui que foi liberado pelo ovário, tá? E o ovário, ele tem essa divisão aqui de parte cortical, que é a parte externa, e parte medular, que é a parte
interna. Mas isso aqui, gente, é só para a gente relembrar a questão anatômica básica que a gente tem em relação à pelve e em relação aos órgãos internos, tá? À medida que a gente for tratando das doenças, a gente vai precisar retomar esses conhecimentos, a gente vai precisar lembrar dessas estruturas para que a gente tenha um melhor entendimento do processo. Em questão, gente, essa anatomia crua mesmo de órgão interno, raramente isso aparece em prova de concurso, tá? Mas, como eu disse, isso aqui é uma base para depois a gente estudar as alterações, as lesões, tá bom? Mas assim, se tem algo que realmente aparece e aparece muito, é essa parte que a gente vai tratar agora. Então, assim, se você tá meio, né, com sono, tá meio assim, né, desestimulado, vamos parar um pouquinho, né, balançar a cabeça, respirar fundo e vamos prestar atenção aqui, porque realmente essa parte que é a parte de aparelhos de sustentação, a parte de musculatura vai ser importante, tá? E cai bastante nos concursos, tudo bem? Então vamos lá, olha só. A gente vai ter então, também nessa região, os aparelhos de sustentação, tá? De suspensão, melhor, e sustentação do assoalho pélvico. E assim, como é que isso acontece? Como que é a organização desse sistema? Então, a manutenção dos órgãos, né, pélvicos em seu devido lugar, né, no lugar onde ele tem que ficar, e essa estática pélvica, essa posição fisiológica, essa posição saudável, ela vai ser influenciada e ela vai, então, depender do aparelho de suspensão. E o aparelho de suspensão básico que a gente tem vão ser, aqui, só um minutinho. O aparelho de suspensão que a gente tem vão ser as fáscias e os ligamentos, tá? Mas também, pessoal, ela vai depender do aparelho de sustentação propriamente dito. E o aparelho de sustentação é a musculatura pélvica, a musculatura do assoalho pélvico, que a gente pode encontrar muitas vezes na literatura resumido assim, né? AP, só para a gente entender do que está se tratando, ok? Então, quando eu falo em suspensão, eu estou falando em fáscia e eu estou falando em ligamento, e quando eu falo em sustentação, eu estou falando de músculos, tá? Do aparelho muscular que vai estar ligada a essa sustentação dos órgãos pélvicos. Então, assim, olha, muita atenção agora, gente. Muita atenção agora. Bem, a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico, ela pode ser dividida em duas partes, que são chamados de diafragmas, tá? Não é o músculo diafragma, não, é a organização que se dá. A gente tem o diafragma pélvico e a gente vai ter o diafragma urogenital. Então, essas estruturas da musculatura do assoalho pélvico divididas em duas partes. Olha aqui, diafragma pélvico e diafragma urogenital. Isso cai em concurso, gente? Adivinha? Cai demais. Então, assim, se na sua prova, se no seu edital tiver previsto uroginecologia, é obrigatório estudar realmente essa parte, entender essa formação, tá? Então, olha só, o diafragma pélvico, que a gente já vai detalhar, né, como ele é composto, ele vai ser importante para manutenção da estática dos órgãos pélvicos e também para a continência urinária, ok? Já o diafragma urogenital aqui, ele tem uma função secundária na continência urinária. Porém, gente, ele é fundamental
na sexualidade. Então, na questão realmente da atividade sexual e do prazer sexual da mulher, tá? Então, de novo, o diafragma pélvico, importante na manutenção da estática e na continência. Beleza, tem que saber só esse? Não, tem que saber os dois e para que serve, tá? Já o diafragma urogenital, ó, ele é fundamental na sexualidade e ele é secundário na continência, ou seja, ele ajuda nas questões da continência, tá bom? E aí, pessoal, aqui, ó, para ficar bem ilustrativo para a gente tem que o diafragma pélvico, tá? O diafragma pélvico, o que ele faz mesmo? Então, ele cuida da estática, quer manter os órgãos no lugar e da continência, certo? Certo, né? O diafragma pélvico, ele é principalmente representado por um músculo, que é o chamado músculo elevador do ânus, tá? Esse músculo aqui, então, vai ser o músculo que pra gente vai ter maior importância, tá? E esse elevador do ânus, esse músculo aqui, né, que é um só, ele é dividido em 3 partes, tá? Que vai ser, então, a parte pubo-retal, a parte do músculo pubo-coccígeo e a parte do músculo ilho-coccígeo, tá? Então, isso aqui que eu tenho que lembrar que são essas regiões, tá? A gente também, pessoal, pode ter essa nomenclatura um pouquinho modificada para músculo coccígeo ou isquio-coccígeo, tá? Mas a gente tem que lembrar, então, que ele é formado, o elevador do ânus, esse músculo que é primordial na estática pélvica e na continência, é formado por essas regiões. Tudo bem? Guardamos isso? Então, vamos lá, vamos em frente. Já o diafragma urogenital, que vai ter que papel, gente? Ele é primordial na sexualidade e ele é secundário na continência, mas ajuda, tá? Esse diafragma, ele já é formado por outros músculos, que até são músculos que são menores, tá? Mas a gente tem o músculo bulbo esponjoso, o isquio cavernoso, o transverso superficial do períneo, o transverso profundo do períneo, o esfíncter externo da uretra e o esfíncter externo do ânus, tá? Embora ele seja, gente, secundária na continência, essa parte aqui de esfíncter externo que está sob ação, ou vamos melhorar aqui, ó, que está sobre controle voluntário, vai ser importante lá no nosso processo de conter a urina, de segurar a urina, tá? De não deixar escapar, de não ter incontinência urinária. Tudo bem? Então, olha só, vamos guardar essa figurinha aqui, essa imagem, e também vamos, se você estiver anotando, destacando o material, anotar, destacar, tá? Sabe o que eu acho mais fácil, gente? Aqui, olhando aqui. Sabe o que eu acho mais fácil? A gente tem, então, no diafragma pélvico, né? Um músculo importante, né, um conjunto muscular, mas que tem o nome de elevador do ânus, e daí esse elevador do ânus é dividido em partes, certo? Quantas partes? Em 3 partes. Então, assim, eu julgo mais fácil eu saber a nomenclatura desse, se for o caso de eu decorar, né, de eu estudar. E como consequência, gente, se aparecer lá na minha prova qualquer músculo que não sejam essas 3 partes, vai ser do diafragma urogenital. E aí facilita a minha vida. De qualquer forma, né, se eu quiser colocar no meu lembrete a relação do diafragma pélvico e a relação do diafragma urogenital, excelente, tá? Mas
Se for por uma questão realmente de te preparar, né, para fazer uma prova específica, é interessante a gente ir economizando espacinho na nossa cabeça, né? Porque muitas vezes a gente tem tanta coisa para estudar, um volume tão grande, que é importante a gente saber direcionar esse estudo. Então, a minha dica é essa, que se for estudar o diafragma pélvico e urogenital, para conhecer bem o diafragma pélvico, e daí você, por eliminação, sabe o que faz parte do urogenital, caso apareça em uma questão de concurso assim mais simplificada. Tudo bem? Vamos continuar aqui então. Olha só, pessoal. Falando mais especificamente, então, desse músculo importante, que é o músculo elevador ou levantador do ânus, tá? A gente pode encontrar essas duas literaturas. Ele vai ter, então, essa formação, né, de 3 porções, ó, a porção A, a porção B e a porção C. A A é o pubo retal, ok? A B, que está aqui ilustrada, é o pubo coccígeo, e a C é o ilho coccígeo, tá? Aqui eu estou trazendo até para vocês, gente, origem e inserção. Então, o pubo retal tem origem na face interna do pubis e inserção ao redor da junção ano-retal. O pubo coccígeo, ele vai ter origem na face interna do pubis e espinha isquiática e inserção no cóccix e ligamento ano-coccígeo. E a parte do ilho coccígeo vai ter origem no arco tendíneo do músculo obturador interno e espinha isquiática e inserção no cóccix e no ligamento ano-coccígeo. Dificilmente a origem e inserção dessa musculatura vai ser cobrada, tá, pessoal? Mas aqui é para a gente começar a entender como que ocorre essa caracterização. Agora, outra informação importante que a gente tem acerca do levantador do ânus ou do elevador do ânus. Ele é feito, a inervação dele é feita pelo nervo sacral, nas raízes S3 e S4, e ele vai ter aquela ação, aqui é o elevador do ânus, levantador do ânus, de contenção, manutenção das vísceras, e também, pessoal, ele vai ter essa ação de posicionamento. Então, olha só, presta atenção aqui. Ó, sustentam as vísceras, resiste ao aumento da pressão intraabdominal, elevam o assoalho pélvico, auxiliam e impedem a defecação. No parto, sustentam a cabeça do feto durante a dilatação do colo uterino. Então, ele tem essa questão realmente para a gente lembrar, para a gente ficar, né, consciente da sustentação, da estática, de manter os órgãos no lugar, e a questão da continência, tá? De me manter continente, de manter, então, conseguindo segurar essa questão, segurar a urina, ter a continência fecal. Então, olha só, isso é muito importante, tá, pessoal? Conhecer essas relações é importante, conhecer essa musculatura é importante, para que quando eu for fazer lá a minha prova, então, eu tenha êxito caso apareça para mim essa parte da musculatura. E muitas vezes ela aparece, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem, então, nessa imagem, a vista do diafragma pélvico, tá? E como esse diafragma pélvico, ele se organiza. Tá? Como é que a gente tem ele se organizando, então? Esse grande músculo que aparece aqui na imagem, ó, toda essa parte muscular, é aqui o elevador do ânus, ok? E aí ele tem as suas regiões. Então, olha só, parte pubo-retal do elevador do ânus, tá aqui, tá? Parte pubo-coccígea do elevador ou do levantador do ânus. E a gente vai ter também a parte ilho-coccígea. Deixa eu ver aqui a nomenclatura. Aqui, ó.
parte iliococcígea do elevador do ânus, tá? Suplementar a essa região, pessoal, a gente tem, ó, o músculo coccígeo, que ele é mais posterior, tá? E a gente vai, o coccígeo, ele é conhecido, ou isquiococcígeo. Aqui, ó, isquiococcígeo. Então, a gente tem a primeira porção, deixa eu mudar a corzinha da caneta que vai ficar melhor. A gente tem a primeira porção, que é o bulbo retal, a segunda porção, que é o bulbo coccígeo, a terceira porção, que é a porção iliococcígea. 1, 2 e 3 é o quê? 1, 2 e 3 é elevador do ânus. E também compondo essa região, a gente tem a porção e o músculo coccígeo, vou colocar como 4 aqui, tá? Mas ele é um músculo à parte. Coccígeo ou isquiococcígeo, ele não compõe necessariamente o elevador do ânus, tá? E aqui, pessoal, continua acompanhando aí na imagem. A gente então tem, olha só a relação com a anatomia pélvica. O bulbo coccígeo, o bulbo retal e o elevador do ânus como um todo, apresentando pra gente, então, essa musculatura que vai ser uma musculatura importante para essa questão que a gente falou da continência, tá? Aqui também tem uma outra imagem, uma vista superior. Então, se eu olhasse, né, de cima para baixo na pelve, e essa imagem é interessante, essa vista superior, por quê? Porque eu consigo ver bem esse papel de continência, esse papel de estática dos órgãos, de segurar os órgãos pélvicos no lugar e de agir, então, sobre a uretra, sobre a vagina e sobre o reto. Porque se essa musculatura contrair, ela vai aplicar uma pressão nessas regiões aqui e auxiliar no processo de continência. Tudo bem? Conseguimos enxergar? Conseguimos ver isso? Bem importante a gente conhecer, tá? Bem importante a gente entender como que essa musculatura se organiza, tá bom, pessoal? Então, olha só, essa aqui é uma parte que a gente tem, importante da matéria. Vou destacar de novo. Pega aí, você está assistindo a aula, grava bem essa questão do diafragma pélvico, que é um diafragma importante para quando a gente for falar de incontinência urinária, para quando a gente for falar de tratamento fisioterapêutico. Então, é a musculatura principal que a gente vai estimular, que a gente vai tratar quando a gente pensar em reabilitar dentro da uroginecologia, especialmente reabilitar esse processo de continência, né? Tratar, até tornar a pessoa novamente continente dentro das possibilidades, tá bom? E aí, pessoal, voltando aqui, a gente tem também, para a gente poder complementar aqui o nosso conhecimento, a parte do diafragma urogenital, tá? E o diafragma urogenital, então, vai ser formado por aqueles outros músculos. A gente tem, então, aqui, ó, o músculo transverso, superficial e profundo do períneo, que tem origem no ramo isquiático, inserção no corpo do períneo, tá? E vai ter ação de proteção do músculo levantador do ânus, tá? A gente tem, daqui a pouco eu mostro na figurinha, o músculo isquiocavernoso, que tem origem no ramo do isquio, inserção no corpo cavernoso e tem ação de promover ereção do clitóris. O terceiro, que é o músculo bulbo esponjoso, tem origem no corpo do períneo, inserção no corpo cavernoso do clitóris e diafragma urogenital e ação de reduzir o orifício da vagina e contribuir para a ereção do clitóris. Então, só para a gente fazer um adendo aqui, se a gente lembrar, vamos só retomar. O diafragma urogenital, ele é, vou colocar assim, ó,
primário, ele é importante na sexualidade, tá? Mas, de maneira secundária, auxilia na continência. Então, gente, quando vai tratar os problemas de sexualidade também age-se sobre essa musculatura, tá? Vamos tentar aqui, olha só. Então, aqui a gente tem o músculo transverso do períneo, destacando, tá? Então, a gente dá uma procuradinha, presta atenção na imagem. A gente tem aqui o isquio cavernoso, que está aqui nessa região, e a gente tem aqui do lado o bulbo esponjoso, tá? Então, vão ter essas ações, principalmente ligadas à sexualidade. Aqui embaixo, pessoal, vamos dizer assim, né, aqui mais interno, ó, a gente volta a ter, né, o levantador do ânus ou o elevador do ânus, tá? E aí, aquela questão que a gente falou, essa musculatura, quando contrai, ela age sobre essa região, principalmente do clitóris, que vai ser importante também para sexualidade, tudo bem? Então, essa composição, ela vai fazendo parte, vai formando toda essa região conhecida como o assoalho pélvico, né? Os músculos que formam essa região pélvica, divididos, então, nesse aparelho que a gente chamou de aparelho pélvico, né, o diafragma pélvico, e o aparelho mais superficial, que vai ser o diafragma urogenital, tá bom? Olha só, aqui então a gente consegue ver, né, numa vista medial, né, num corte medial, essa musculatura, e aí a gente vem aqui com a relação, tá? Aqui, ó, a relação do elevador do ânus, a gente tem também a relação com o músculo coccígeo, que está mais posterior, a parte iliococcígea do elevador do ânus, a parte pubococcígea do elevador do ânus, e toda essa estrutura, então, relacionada depois com os órgãos pélvicos, com essa sustentação dos órgãos pélvicos e essa manutenção, tá? Pessoal, de forma que a gente vai ter, então, a formação do períneo. E o que é o períneo? O períneo vai ser a região correspondente à saída da pelve. É um espaço, né, semelhante a um losango, né, num desenho anatômico que se faça, que vai ter como limites da abertura da pelve, da abertura inferior da pelve. É dividido em região urogenital e região anal, tá? Por uma linha que vai passar transversamente a essa região. E, clinicamente, quando vai se avaliar, fazer a avaliação uroginecológica, associa-se, então, o períneo entre a região, né, do ânus e do bulbo no homem, ou entre a região do ânus e da vagina da mulher, tá bom? Olha só, vamos colocar aqui na imagem. Então, essa figurinha aqui que a gente tá vendo, pessoal, a gente pode conhecer como o períneo. Aqui tem uma topografia, o desenho losango, que seria o períneo masculino, e aqui, então, a parte de períneo feminino, essa região inferior propriamente dita, tá? Essa parte, então, que vai compor essa porção de sustentação, porção baixa da pelve. A gente tem também uma outra estrutura anatômica que é importante da gente conhecer, que é o centro tendíneo do períneo, que a gente então vai ter uma massa fibromuscular localizada entre o canal anal e o diafragma urogenital, onde essa massa ela se une, tá? E essa massa, pessoal, é importante, essa região, centro tendinoso do períneo, centro tendinoso do períneo é importante, por quê? Porque vários músculos, eles vão estar ancorados, eles vão estar inseridos nessa região,
tá? Então, a gente vê que o músculo, por exemplo, transverso superficial e profundo do períneo, o bulbo esponjoso, o levantador do ânus, o esfíncter externo do ânus, toda essa musculatura tem inserção, tem relação com esse centro tendíneo do períneo, tá? Então, a preservação desse centro, a nutrição, a vascularização, vamos dizer assim, a preservação mesmo, vai favorecer toda essa musculatura, porque ela vai ter uma inserção mais firme, tá bom? Aqui, então, a gente vê como é que acontece, né, esse centro tendinoso, esse centro que a gente falou que vai ter essa estrutura, uma estrutura mais fibrosa, e a inserção dessa musculatura, então, aqui nessa região, tá? E aqui também mostrando, né, que essa região toda, pessoal, ela vai ser importante para a manutenção da estática pélvica. Então, a gente vê aqui, ó, a fáscia inferior do diafragma pélvico aqui sendo representada, tá? Toda a parte que tá em azulzinho, ó, são a parte da pelve, da parte de fáscia, e essas fáscias são a parte, então, fibrosa. Então, toda essa estrutura, ela é muito mantida por essa questão dessas fibras, tá? E isso vai ser importante pra gente, pessoal. Vai ser importante por quê? Muitas vezes, o desarranjo dessa estrutura, a lassidão dessa estrutura, uma lesão que aconteça vai desorganizar, vai alterar toda a dinâmica dessa estática pélvica. Então, vai proporcionar um desarranjo, favorecendo a ocorrência de incontinência, a ocorrência de prolapsos e assim por diante, tá? Olha só. Correlação clínica. Então, o que acontece, gente? Vamos acompanhar aqui. A laceração ou estiramento do centro tendíneo do períneo, por exemplo, durante o trabalho de parto, pode comprometer a sustentação da parte inferior, da parede posterior da vagina. Quando a laceração do períneo parece inevitável durante o parto, ou seja, quando tem ali, ó, um processo que essa laceração fica muito evidente, então é feita uma incisão para aumentar o ósseo da vagina, denominada episiotomia. Pessoal, não vou discutir nesse momento se eu sou a favor ou contra a epísio, tá? Só estou passando para vocês uma relação clínica. E essa incisão envolve, então, a pele, a parede da vagina e o músculo bulbo esponjoso. Geralmente, essa relação que a gente tem, tá? Porque, gente, se realmente lacerar o períneo, a gente vai ter problemas sérios de sustentação dos órgãos pélvicos. Então, a tendência a prolapsos é muito grande, tá bom? E aqui, só para ilustrar também, as episiotomias, como elas são feitas, tá? Aqui a gente tem, né, os cortes, esses dois pontinhos aqui, ó, em preto, tem aqui, de como pode ser feita essa abertura, então, para que haja a possibilidade e possa possibilitar a saída do feto sem lacerar o períneo, tá? Então, tem alguns autores que eles dizem o seguinte, já tratando, então, da continência urinária. A continência urinária, ela vai depender muito de 3 fatores. O suporte proximal da uretra, o fechamento do colo vesical pelo esfíncter da uretra e o poder de contratilidade da uretra. E toda essa parte, ela vai estar ligada muito com essa região que a gente chamou de centro tendíneo do períneo, tá? Então, essa é a relação que a gente faz, essa é a relação que a gente estabelece entre o períneo e as alterações que podem acontecer e, consequentemente, as lesões que pode ter. Tudo bem? E aí, pessoal, já caminhando para a parte final aqui desse momento, olha só, vamos dar uma olhadinha sobre
os aparelhos de fixação. Então, o que são esses aparelhos de fixação que a gente tem? É a forma como os órgãos pélvicos, então a fixação dos órgãos pélvicos e como eles são mantidos no lugar. Então a manutenção fisiológica, tá? Fisiológica. Aqui. Então, a gente tem o aparelho de suspensão, representado principalmente pela parte ligamentar, tá? Então, tá ilustrado aqui, ligamento púbio-vesículo uterino, ligamento cardinal e ligamento útero-sacro. A gente tem a parte de sustentação, sistema de sustentação, representado mais pela região muscular do diafragma pélvico e do diafragma urogenital. E a gente também vai ter o sistema de contenção, que vai ser então representada por essas aponeuroses e fáscias que a gente falou, compondo aquela estrutura também que a gente tratou da questão do períneo, tá? Então, assim, olhem bem essa imagem, guardem bem essa imagem, isso pode cair na sua prova, tá, pessoal? Alguns concursos, eles cobram realmente a diferenciação dessas estruturas, tá? E aqui vai ser importante para a gente guardar isso, tudo bem? Então, pessoal, é por isso que a gente estuda essa parte anatômica, é para a gente entender como é que esse processo acontece, como é que essa fisiologia, nessa parte fisiológica, essa parte da função, ela é determinada, e a partir do conhecimento dessa parte da função, depois a gente pode, então, estudar as alterações, tá? Olha só, tem mais algumas coisinhas para a gente ver. Então, aqui, a gente tem um sistema de sustentação. Que acontece, pessoal? A pelve óssea, ela é revestida por tecido mole, ele é revestida por músculos e aponeuroses, tá? Então, a gente tem uma parte também de músculos parietais, de músculos externos, que pode, de alguma forma, ajudar nessa contenção, nessa sustentação, tá? E aí, pessoal, esses músculos, né, são representados principalmente pelo piriforme e pelo obturador, tá? O obturador interno. E os músculos do assoalho pélvico, então, fazendo essa diferenciação, de novo, diafragma pélvico e diafragma urogenital. Então, pode aparecer dessa forma aqui também no seu concurso, pode aparecer dessa forma aqui também na sua prova, e é importante da gente conhecer, tá? Importante da gente relembrar. Eu tenho músculos externos e os músculos internos, que vocês já estão até cansados de ouvir, né? De tanto que a gente já tratou aqui hoje, a gente já falou aqui hoje, tá? Então, o diafragma pélvico, repetindo, composto por elevador do ânus mais músculo coxígeo, sendo que o elevador do ânus é formado por essas porções: músculo pubo-retal, músculo pubo-coxígeo e músculo ilho-coxígeo. Pessoal, isso aqui é para fixar. Então, assim, é mapa mental, é uma forma da gente guardar, de fazer essa relação. Então, guardem essa informação. E eu sempre falo para vocês, se eu souber bem o diafragma pélvico, tá? Que acaba que para muitos aspectos da uroginecologia ele vai ser mais cobrado, eu vou conseguir, por eliminação, saber quais são os músculos do diafragma urogenital, caso apareça na minha prova, tá bom? De novo, pessoal, diafragma pélvico é o que está principalmente relacionado com a continência, por isso que a gente fala dele. É a musculatura que a gente trata na fisioterapia quando tem os casos de incontinência, tá?
Aqui, para a gente também fechar essa parte, diafragma urogenital. Então, a gente vai ter essa musculatura, o isquio cavernoso, o bulbo esponjoso, o transverso superficial do períneo, o transverso profundo do períneo e o esfíncter da uretra, e também poderia entrar aí o esfíncter do ânus, tá? Mas tá aqui na outra figurinha. Mas essa aqui vai ser, então, essa parte de sustentação do diafragma urogenital. E depois, pessoal, essa parte, então, da região posterior da região anal, que vai ter essa classificação do músculo transverso superficial e profundo do períneo, e tem também o glúteo máximo, que então vão ajudar, vão favorecer a continência anal, tá? Que também é importante para a gente quando a gente está estudando, quando a gente está tratando da uroginecologia. Tudo bem? Pessoal, fechou essa parte de músculo? Eu preciso muito que vocês saiam dessa aula hoje tendo essa consciência, essa noção sobre o diafragma pélvico e o diafragma urogenital, tá? A gente não pode terminar essa aula aqui sem saber isso. Agora, para complementar realmente, a gente tem que tratar que a gente vai ter uma vascularização para essa região e a gente vai ter uma inervação, tá? Entre a vascularização e a inervação, geralmente a vascularização ela é mais cobrada, desculpa, a inervação ela é mais cobrada. Mas vamos tratar, então, como a gente está tratando de uma forma bem completa do assunto, vamos tratar também dos vasos sanguíneos, tá? Então, olha só, pessoal. A irrigação sanguínea, ela vai ser formada por ramos colaterais perineais da artéria pudenda interna, tá? Que é um ramo da ilíaca interna, né? Que vem lá da aorta. A drenagem venosa vai ser feita pelas veias ilíacas internas, que drenam as veias pudendas internas, retais e a parte de ovário superior. E também existe uma extensa rede de drenagem linfática, com vasos linfáticos superficiais, que vão ser ligados aos linfonodos inguinais, e vasos também superficiais ligados aos linfonodos inguinais, e os vasos profundos ligados, então, aos linfonodos da pelve. Então, essa parte que a gente tem que conhecer da vascularização, a parte arterial, a parte venosa e a parte linfática, tá? Agora, mais importante que isso é a parte da inervação. Por quê? Porque muitas vezes aparece muito mais na prova do que a vascularização propriamente dita, tá? Então, a inervação dessa região é feita pelas raízes de S2, S3 e S4, então as raízes sacrais baixas, tá? Podendo eventualmente receber contribuição de S1 e S5, mas S2, S3, S4 é o clássico, né, gente? Muitas vezes a gente já coloca até direto aqui, assim, né, S2 a S4, ok? Bem, do nervo pudendo vai se originar a maior parte da inervação do períneo. Gente, essa frase aqui, ela é tão importante porque geralmente pergunta na prova qual é o nervo, tá? Então, olha só, do nervo pudendo origina-se a maior parte da inervação do períneo. Tá? Então, a gente vai ter alguns ramos, né? Os nervos retais inferiores e os nervos perineais, que estão aqui, se dividem em ramo superficial, cutâneo, ramo profundo, e que depois inerva todos os músculos do assoalho pélvico, tá? Também enviando ramos para o esfíncter externo do ânus. Então, assim, realmente o que é importante a gente guardar é essa relação que tem da inervação com o nervo
pudendo, tá? Muitas vezes quando cai na prova, gente, se não é uma prova muito específica de urogineco, mas é uma prova que está cobrando esse conteúdo, no meio entre vários conteúdos, cai perguntando sobre essa inervação, tá bom? Mas olha aqui, pessoal, dessa parte da anatomia, se você tiver que priorizar, priorize bastante os diâmetros, que a gente falou lá no começo da aula, a musculatura que forma o diafragma pélvico, tá? Lembrando que o restante será diafragma urogenital, mas eu tenho que saber que tem o pélvico urogenital e também tem os músculos parietais, músculos externos, né? Que ajudam na continência, tá bom? E a inervação. Então, essas são, assim, partes que realmente aparecem mais na prova, tá? Que quando a gente vai estudar, quando a gente vai analisar questões de concurso, a gente encontra mais, tudo bem? Então, pessoal, essa parte, então, de anatomia, a gente termina por aqui, tá? E aí, daqui a pouco, a gente retoma com outros assuntos, tudo bem?